Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Anderson Assunção e você está no Planeta Vet. No programa de hoje, a gente vai estar falando uma aula sobre o bloqueio dos planos serrátil, superficial e profundo, tá? Antes do vídeo começar, você já compartilha aí, já dá o like, que isso ajuda o nosso canal a ganhar relevância, beleza? Então, pessoal, o objetivo desse bloqueio é fazer injeção do anestésico local no plano serrátil, contendo os ramos laterais dos nervos intercostais que inervam o aspecto craniolateral da parede torácica. Então, pessoal, o bloqueio do plano serrátil serve como parte da analgesia multimodal, né, como parte da técnica em cirurgias torácicas, para, por exemplo, realização de mastectomias, onde vai envolver analgesia da musculatura, tecido subcutâneo e também para a pele. Também como forma de analgesia num paciente que tem um trauma da parede torácica, por exemplo, fraturas de costelas e toracotomias, e também no pós-operatório imediato para conforto após as cirurgias torácicas. Então, pessoal, o bloqueio do plano serrátil, né, ele cursa com a diminuição do requerimento de opioides. E quanto menos opioides eu utilizar, menos náusea eu vou ter, menos vômito e também menos prurido no pós-operatório imediato. E como é um bloqueio analgésico, ele vai insensibilizar apenas as fibras sensitivas somáticas do meu paciente. Então, pessoal, uma breve revisão da anatomia. Tá? Eu tenho um corte transversal da parede torácica, onde no detalhe eu vou fazer um zoom e mostrando aqui para vocês, né, um corte transversal de lateral para medial, o que a gente vai ter. Os números 1, 2 e 3 no detalhe ali corresponde ao músculo grande dorsal, que é o mais externo, seguido do músculo serrátil ventral torácico e depois o músculo intercostal externo. Tá? O número 4 é o músculo intercostal interno, o número 5 é a costela, propriamente dita. Depois eu tenho o nervo intercostal e o número 7, que é o ramo cutâneo lateral do nervo intercostal, propriamente dito. Tá? Quando eu faço o bloqueio do serrátil, do plano serrátil superficial, eu vou estar administrando o meu anestésico local entre o número 1 e 2, ou seja, entre o músculo grande dorsal e o serrátil ventral torácico. Quando eu faço a administração do anestésico no serrátil profundo, no plano de serrátil profundo, eu vou estar administrando o meu anestésico local entre o serrátil ventral torácico e o músculo intercostal externo. Então, a gente tem o bloqueio do plano serrátil superficial, né, a inervação da parede torácica, sendo realizada pelos ramos ventrais dos nervos intercostais. Quando a gente faz a administração do anestésico local no quarto espaço intercostal, ou seja, entre a quarta e a quinta costela, esse anestésico local ele vai se propagando, né, em direção cranial, até mais ou menos T2, em direção caudal, até a T8. E é claro que é variável, né, isso é um trabalho realizado em humanos. Em cães existe um trabalho feito em cadáveres, que mostrou uma dispersão indo de T1 até T6, podendo chegar até o nono espaço intercostal. Então, pessoal, aqui a gente tem uma imagem de uma peça anatômica de um cão que está em decúbito lateral. Tá? Nessa imagem, a parte cranial está à esquerda, a parte caudal à direita, a parte dorsal está na parte superior do slide e a parte ventral na parte mais inferior do slide. Tá bem? O que eu tenho ali? A primeira letra que está na peça, o LD, significa o músculo grande dorsal, que ele foi rebatido e está voltado cranialmente para a gente conseguir ver o músculo serrátil ventral torácico que está abaixo dele, né? Junto com a letra LTN, que é o nervo torácico longo. Depois eu tenho o músculo intercostal externo, o IBN é o nervo intercosto braquial, né? E à direita na imagem ali, o EOA é o músculo oblíquo abdominal externo. Por último, bem no centro da imagem, a gente tem o músculo escaleno. Tá? E a principal inervação, então, do plano superficial serrátil são os ramos cutâneos, né, laterais dos nervos intercostais, que está representado com as setas em branco aí na parede torácica dessa peça anatômica. Então, pessoal, a dúvida que sempre fica é qual o volume de anestésico local
eu devo utilizar para ter um bloqueio eficaz. Então foi realizado esse estudo, né, que é um bloqueio do plano serrátil superficial, guiado por ultrassom, para estudar a dispersão de volume ao longo do tórax dos cadáveres. Tá? Então foi administrado 3 volumes de anestésico local contendo o corante azul de metileno, num volume de 0,3 ml, 0,6 e 1 ml por quilo, e depois então foi visualizado qual era a dispersão. Tá? Esses 3 volumes não tiveram diferença estatística significativa quanto à dispersão. Tá? Os volumes de 0,3, 0,6 e 1 ml por quilo tiveram respectivamente uma dispersão de 8, 10 e 12 centímetros aproximadamente da direção cranial para caudal e 8, 9 e 8,4 centímetros na direção dorsal e ventral. Então, não teve diferença estatística significativa entre esses diferentes volumes administrados nesses cadáveres. Então, para realizar esse bloqueio, eu vou colocar minha probe no quarto espaço intercostal, ou seja, entre a quarta e a quinta costela, e eu vou entrar com a minha agulha no sentido caldo-cranial para chegar até a musculatura, né, entre o serrátil e o grande dorsal, quando eu vou fazer o bloqueio do plano serrátil superficial, e entre o serrátil e o intercostal externo, quando eu for fazer o bloqueio, né, do plano serrátil profundo. Então, aí onde está marcado em azul, né, a probe, seria mais ou menos a minha área de dispersão do meu anestésico local. Então, quais são os materiais necessários para esse tipo de bloqueio? Eu vou precisar de um ultrassom, como está aqui atrás de mim, né, com uma probe linear, como essa que está aí no slide, onde eu vou colocar ela na porção, né, mais dorsal do tórax, entre a quarta e a quinta costela, ou seja, no quarto espaço intercostal, e aí eu vou pegar a minha agulha sonovisível, como eu mostrei no slide anterior, e fazer a inserção dela em plano, ou seja, na mesma linha da minha probe, de caudal para cranial. Tá? Quanto aos anestésicos locais, a gente pode usar lidocaína, bupivacaína, ropivacaína. Eu costumo usar mais a bupivacaína devido ao tempo dela de duração de analgesia ali, em torno de 3 a 4 horas. Então, pessoal, como eu comentei no slide anterior, quanto à escolha do anestésico local, posso utilizar a lidocaína, só que ela tem uma duração de analgesia menor, ou a bupivacaína, ou até a ropivacaína 0,5%. Tá? Se eu utilizar um volume de anestésico de 0,4 ml, né, esse volume pode ser feito nos dois lados do tórax, então 0,4 ml por quilo por hemitórax. Tá? Se eu precisar fazer um procedimento bilateral, eu posso estar utilizando esse volume de anestésico local. Posso diluir esse volume de anestésico local para 0,25%, ou seja, eu vou dobrar o volume adicionando o Ringer lactato. E aí eu vou ter uma distribuição da analgesia, né, dependendo do volume injetado no plano serrátil superficial ou profundo. Tá? E como eu vou ver isso no ultrassom? Tá? Então, na parte da esquerda eu tenho uma imagem ultrassonográfica, à direita um esquema do que a gente está vendo. Eu tenho ali a quarta e a quinta costela, tá certo? A parte do superior, onde eu tenho CT, é o músculo cutâneo do tronco, logo abaixo o grande dorsal, depois do grande dorsal eu tenho o serrátil ventral torácico e por último ali o intercostal externo, tá? O quarto ali é a quarta costela, assim como o número 5, quinto ali é a quinta costela, tá? No meio, entre as duas imagens, eu tenho o esquema de posição. A esquerda é cranial, a direita é caudal. O L significa lateral e o M significa medial. E essa é a disposição, então, que a gente tem que treinar o olho na imagem para estar fazendo o bloqueio tanto do plano serrátil superficial quanto do profundo. Tá? Essa imagem, então, já mostra ali do lado direito, no esquema, o número 1, que seria o bloqueio do plano serrátil superficial, o número 2, o bloqueio do plano serrátil profundo. Tá? Então, como eu comentei no início, o número 1 é entre o grande dorsal e o serrátil, onde eu vou ter ali a deposição do meu anestésico local, representado pela letra LA. E o bloqueio do plano serrátil profundo seria entre o serrátil ventral torácico e
o músculo intercostal externo. Tá? Mais uma vez o esquema ali, mostrando também a quarta e a quinta costela. Então, pessoal, mostrando na prática como que a gente vai fazer esse bloqueio. Tá? Coloca o paciente em decúbito lateral, com o lado a ser bloqueado voltado para cima, acha o quarto espaço intercostal, ou seja, entre a quarta e a quinta costela, na porção mais dorsal, tá? Como está mostrando aí no vídeo, e a gente vai entrar com a nossa agulha de caudal para cranial em plano com a probe para fazer o bloqueio do plano serrátil superficial ou profundo. Então, pessoal, coloquei a probe no quarto espaço intercostal. Esta é a imagem que eu vou ver no ultrassom, tá? A primeira coisa que eu tenho que buscar localizar é a pleura. A pleura é essa linha mais hiperecogênica que vocês estão vendo aí, tá? Abaixo dela é pulmão. Tem que cuidar para não entrar com agulha no tórax e perfurar o pulmão. Depois eu vou buscar as linhas hiperecogênicas que estão acima dela. O que são essas linhas hiperecogênicas? São as fáscias dos músculos. Tá? Então, acima dela, a próxima linha branca que eu tenho ali, ou linha hiperecogênica, é o meu músculo intercostal externo. Tá bem? Acima do intercostal tem uma outra linha branca, que é o que? É o que faz o limite do músculo serrátil ventral torácico. E acima do serrátil está o músculo grande dorsal. Tá bem? Quando eu vou fazer o bloqueio do plano serrátil ventral superficial, o meu anestésico vai ficar entre o grande dorsal e o serrátil. Quando for entre o serrátil e o intercostal externo, significa que eu estou fazendo o bloqueio do plano serrátil profundo. Tá? Nessa imagem aqui, eu vou demonstrar o bloqueio do plano serrátil ventral superficial. Então, eu vou localizar as fáscias, as costelas, vou colocar minha agulha e vou fazer a dispersão do anestésico, separando, né, o grande dorsal do serrátil. E aqui eu tenho, então, a deposição do meu anestésico local. E aqui, pessoal, só para demonstrar um erro muito comum de técnica, na qual a gente começa a fazer o bloqueio, só que ficou um pouco de ar dentro da minha agulha. E quando fica ar, esse ar, quando sai ali junto ao bloqueio, ele vai fazer o que a gente chama de reverberação, né? E ele acaba com a minha imagem e eu não tenho mais a visualização correta das estruturas anatômicas. Então, só para lembrar de sempre retirar totalmente qualquer bolha de ar que ficar ali no circuito, né? Entre o teu equipo e a ponta da agulha, lembrar de tirar totalmente para a gente não ter esse tipo de defeito, tá certo? Então, pessoal, para finalizar, mostrar para vocês, né, quando eu fiz aí um procedimento de bloqueio do plano serrátil superficial para a realização de uma toracoscopia, com o intuito, né, de insensibilizar a parede torácica, claro que não dá analgesia visceral, como a gente comentou, mas analgesia somática, para a gente fazer a inspeção da cavidade torácica, né, de uma forma minimamente invasiva, entrar com a câmera e com uma pinça para coletar um pouco desse material, visto que o paciente, né, não demonstrava isso no raio-x. No entanto, quando a gente fez a toracoscopia, percebeu que tinha diversas metástases ali pulmonares e a gente coletou material para mandar para análise para obter o correto diagnóstico. E aqui então, pessoal, a paciente que fez a toracoscopia 30 minutos após o término do procedimento, já comendo, demonstrando mínimo desconforto, né, visto que ela voltou a comer precocemente aí, logo após o procedimento. E esse foi então o bloqueio dos planos serrátil superficial e profundo. Eu espero ter ajudado vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e até a próxima. Obrigado!